Paz do Senhor, meus irmãos, amém? Vamos começar, já estamos com 12 minutos de atraso, é bem verdade que é muita chuva, mas vamos começar com os irmãos que já chegaram. Eu quero cantar com vocês o hino da harpa cristã 127, amém? Hoje é culto de missões, pelo menos a gente quer trazer uma palavra voltada para missões, queremos louvar a Deus também com esse cântico, amém? 127 da harpa cristã, o Senhor da ceifa está chamando, amém? Mesmo sem instrumento no momento, ainda não veio os tocadores por conta da muita chuva, desde as 6h40 que chove, graças a Deus, e estamos aqui, graças a Deus, muita chuva. O Senhor da ceifa está chamando, quem quer ir por mim a procurar? Almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. Fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, sim, alegra, atende ao teu mandar. O profeta Deus se aproximando, considera-se um pecador, mas o fogo santo o queimando torna útil para o seu Senhor. Fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, sim, alegre, atende ao teu mandar. Muitos são os que vão expirando, sem ter esperança de ver Deus. Vai depressa lhes anunciando que Jesus os leva para o céu. Fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, sim, alegra, atende ao teu mandar. Toda a igreja. Breve os trabalhos serão findos, bênçãos vão os servos desfrutar. Mas Jesus os saudará, bem-vindos, esta glória espero alcançar. Fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, sim, alegra, atende ao teu mandar. Fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, sim, alegra, atende ao teu mandar.
Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos também ler a palavra, vamos orar. Se os tocadores não chegar, vamos fazer no gogó, não é? Cantar aquilo que seja mais fácil para todos louvar a Deus, mas cultuamos ao Senhor, amém? Já que estamos aqui protegidos, né? Graças a Deus por essa proteção, louvado seja o nome do Senhor, amém? Vamos cantar mais um cântico da harpa e logo após passarei a oportunidade para a minha esposa ela continuar, amém? Vamos cantar o de número 15, amém? Bem conhecido, é o hino Conversão, certo? Todos conhecem, acredito que pelo menos já ouviu cantar esse louvor. E eu convido a igreja também a louvar a Deus conosco, o hino 15 da harpa, Conversão. Ó, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abriu e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abriu e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abriu e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor que levou meu Jesus, a sofrer lá na cruz para salvar um tão pobre pecador. Toda a igreja. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abriu e agora me alegro em sua luz. Aleluia. Os irmãos continuem em espírito de adoração, de louvor a Deus, amém? Vamos continuar louvando, adorando o Senhor, amém? Graças a Deus por estar chovendo, a chuva é do Senhor
e a obra também é dele e nós também somos dele. Nós queremos saudar a todos com a paz do Senhor, amém? Amém? Abramos as nossas Bíblias em Mateus capítulo 24. Na medida que você foi encontrando, fique em pé, em reverência à palavra de Deus. Mateus capítulo 24. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos todos ficar em pé, em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor. Mateus capítulo 24, do verso 1 ao verso 14. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Muito obrigado, Pai, por esta chuva. Queremos também que mesmo chovendo da forma que está, mas chegou aqui para cultuar ao Senhor conosco. E também a você que está nos assistindo, que a palavra de Deus também alcance o teu coração, a tua família, em nome de Jesus. Diz assim a palavra de Deus. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando sentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se ele e os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhe: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça. Mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são os princípios das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Vamos todos aqui repetir o verso de número 13. Verso 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Vamos outra vez? Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Que eu e você, que nós venhamos perseverar, mesmo diante de tantas tribulações, tantas lutas, tantas dificuldades que temos passado, tantas percas que temos acontecido nesses últimos dias, mas que eu e você venhamos perseverar na palavra de Deus, perseverar na doutrina, perseverar nos princípios bíblicos do Senhor, que eu e você possa estar nesse grupo da perseverança. E se você observar, você pode até, se você tem algum tempo de evangelho, você pode olhar até para trás e ver que algumas pessoas ficaram, se embaraçaram com algumas coisas. Mas eu e você, nós estamos perseverando. E é aí
O segredo da nossa vitória é a perseverança de adorar a Deus, é a perseverança de buscar ao Senhor, é a perseverança de servir a um Deus grande, a um Deus poderoso, que está no controle de tudo e de todas as coisas. Amém? Baixemos nossas cabeças, feche seus olhos, e nesse momento você vai orar aí nesse sentido. Você vai orar pelas pessoas que talvez você conheça, ou até mesmo aqui da nossa igreja, e que porventura se esfriou, não tem mais aquela força, aquela energia de vir à casa do Senhor, de buscar a Deus, de perseverar. E você vai colocar diante de Deus agora, meu querido. Você vai colocar diante do Senhor, que pode fazer todas as coisas. E você vai pedir a misericórdia de Deus sobre ele. E você vai pedir também a Deus que Ele venha estar mais perto de você e você mais perto dEle. Que você venha buscar mais a presença do Senhor. Que você venha mais buscar a face do Senhor. A ser uma testemunha fiel a Deus. Uma testemunha autêntica do poder de Deus. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor para todo sempre. Ore nesse momento. Coloque diante de Deus a tua vida, a tua casa, a tua família. Coloca diante de Deus nessa noite aqueles que você conhece também. Coloque diante de Deus aquele que você gostaria que estivesse cultuando, seja aqui, seja em outra igreja, mas coloque diante de Deus nessa noite, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou que imaginamos. O nosso Deus pode realizar, o nosso Deus pode fazer milagre. Talvez você esteja pensando, mas fulano é só um milagre. Pronto, é com Jesus o milagre. Mas Deus nesta noite quer fazer milagre na tua vida, na tua casa. Deus quer nessa noite ouvir o nosso clamor, a nossa oração. Então clame, meu querido. Clame a Deus nesse momento. Coloque diante de Deus a tua petição. Coloca diante de Deus o teu clamor. Coloca diante de Deus o desejo do teu coração. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Pai querido, Pai maravilhoso, estamos na tua presença, Deus. Oh Pai, mais uma vez clamando a ti, Jesus. Paizinho querido, quero apresentar nesta noite, Pai, ó Deus, aqueles, Pai, que estavam perseverando no teu caminho, mas que de repente se embaraçou com outras coisas e deixaram, Deus, de buscar ao Senhor e deixaram de te servir. Meu Deus, o Senhor pode nessa noite renovar aquela aliança que foi quebrada lá atrás. Nessa noite o Senhor pode tocar, Deus, de uma forma poderosa, de uma forma tremenda. Pai, aquilo que o homem não pode fazer, a ciência, o dinheiro, mas o Senhor pode e o Senhor faz. Pai, em nome de Jesus, vai de encontro, Pai, ó Deus, a este grupo, o qual, Deus, eu tenho colocado diante de Ti, até durante essa semana mesmo, Pai. Nós temos orado, clamado e pedido a Ti por misericórdia, por graça. Deus, em nome de Jesus, vai de encontro, Pai. Em nome de Jesus, Deus, toma também, Deus, cada um de nós que estamos aqui na Tua casa, Pai. Toma também, Deus, aqueles que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo, meu Deus. Pai, nos ajuda, Deus, a perseverar. Nos ajuda, Deus, a buscar mais a Tua face. Nos ajuda, Deus, a ter mais intimidade contigo. Que essas coisas, Pai, desse mundo não venha nos embaraçar, mas que as experiências difíceis que nós temos tido seja para a glória do Teu nome, seja para o fortalecimento da nossa fé, seja, Senhor, para confiarmos mais em Ti, Deus. Pai, nos ajuda, porque Tu és o Deus que transforma a luta em vitória. Tu és o Deus, Pai, ó Deus, que pode transformar, meu Deus, situações difíceis, meu Deus, no fortalecimento da nossa fé. Oh, aleluia, louvado e engrandecido seja o Teu nome, Deus. Tu és o Deus que abre porta onde não existe. Tu
és o Deus que ressuscita mortos, Pai. Tu és o Deus de milagres, Senhor. E é nesse momento, Pai, que o nosso clamor, ó Deus, está clamando a Ti por este milagre, Senhor. Eu não sei como, Pai. Eu não sei, mas o Senhor sabe, Pai. O Senhor é especialista em milagre, meu Deus. Pai, por isso, em nome de Jesus, vai de encontro, Pai. Toma, Senhor, esse momento em que estamos aqui para cultuar a Ti, Pai. Ó Deus, que esta casa, nesse momento, que essas vidas que estão aqui, Pai, venha se encher do Teu Espírito Santo, Pai. Deus, que venhamos ser fortalecidos, Pai, com a Tua palavra, com cada louvor, Deus, que vai ser ministrado aqui nesta noite, que vai ser louvado, seja para a glória do Teu nome, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus pedimos a Ti, Pai, vem sobre este lugar, vem, Senhor, sobre as nossas vidas, vem, Senhor, de encontro àqueles que estão nos assistindo de longe. Ó Deus, o bom, o interessante, o maravilhoso é que Tu és o Deus que opera aqui e opera longe também, Deus. Onde estiver um povo Teu, o Senhor está presente, Pai. Oh Deus, e isso é motivo de nos alegrarmos, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, Pai. Continue adorando a Deus nesta noite, Pai. Aleluia. Declare nessa noite, em nome de Jesus, que você quer estar mais perto do Deus poderoso. Aleluia. Que precisamos estar mais juntinho de Deus, mesmo diante das lutas, mas que você esteja perto do Senhor, mesmo que a dor está doendo no teu coração, mas que você venha pedir a Deus nessa noite. Oh Jesus, oh Pai, em nome de Jesus, ministramos a bênção do Senhor, Pai, nesta noite, Pai, nessa noite, Senhor, para o Teu povo, para a Tua igreja, Deus, em nome de Jesus. Oh Pai, queremos a cada dia estar mais perto do Senhor, mesmo diante das lutas, mesmo diante da provação, mas queremos estar juntinho de Ti, Jesus. Pai querido, oh Jesus, ouve o nosso clamor, ouve a nossa oração no lugar, Pai. Ouve, Senhor, o nosso louvor, Pai. Oh Jesus, estamos orando através desse louvor, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja Teu nome, Deus. Oh Pai, para que num dia, Deus, em que o Senhor nos chamar, nós venhamos estar prontos, Deus, a ouvir a Tua voz e a dizer: Senhor, eis-nos aqui, Deus. Aleluia, Pai. Sim, Jesus. Orar. Então me alegrarei perto de Ti, meu Rei, perto
queridos, nós estamos aqui agora, mas nós não temos a mínima ideia do que pode acontecer conosco daqui a alguns momentos. E a pergunta é: se Deus te chamar, estás preparado? Se de repente nós formos recolhidos, estamos preparados? O que temos feito? Quais as atitudes que temos feito para quando Jesus vier nos buscar, estarmos preparados? Eu quero dizer para vocês nessa noite: não perca tempo. Jesus está chamando muita gente. E quem sabe o próximo da fila quem é? Pode ser eu, pode ser você, eu não sei. Uma coisa eu sei: prepara-se, porque Jesus está às portas. Aleluia. E nesta noite eu também gostaria de orar, fazer ainda outra oração. Vamos levantar um clamor. Eu acho que o nome dele é Marinho Neto, não é isso? O filho do irmão Tibúcio, né? Está enfermo, não sei se está na UTI ou como é que está a situação dele, mas o irmão Tibúcio até precisou de ir para Natal, né? Hoje. Tá bem, né? Amém. Mas vamos clamar em nome de Jesus. Amém. Vamos orar também por Leila, né? Não é Covid, né? Infarto. Vamos colocar diante de Deus essa noite. Eu disse algo quarta-feira e eu vou repetir. Você precisa ser canal de bênção através da tua oração. E hoje mais do que nunca, sabe por quê? Você está aqui na igreja hoje e você está tendo a oportunidade de orar por pessoas que estão... Mas é você que está aqui nessa noite para orar, para clamar por pessoas que estão precisando da minha e da tua oração. Então vamos em nome de Jesus, Marinho Neto e a Leila, vamos colocar diante de Deus nessa noite. Feche seus olhos agora e vamos unir a nossa fé. Vamos estar aqui em um só propósito, em nome de Jesus. E agradeça a Deus porque você está sendo canal de bênção agora para orar pelas pessoas que estão precisando da nossa oração. Deus, Pai querido, maravilhoso, nesta noite eu quero colocar diante de Ti, Deus, a vida do Marinho Neto. Eu não conheço, mas o Senhor conhece. O Teu filho, Pai, que está precisando, Deus, ó Pai, da Tua graça sobre a vida dele. Que o Senhor venha restaurar a sua saúde nesse momento, Pai. Ele está precisando, Deus, de uma intervenção divina. Ele está precisando, Deus, do Teu socorro, Pai. E nós, a igreja do Senhor, estamos aqui clamando pela vida dele. Deus, entra ali com cura, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Vai de encontro, visita de maneira poderosamente. Toma também, Deus, a vida da Leila. Eu não a conheço também, mas pouco importa. O que importa é que o Senhor conhece. E Tu és o dono do milagre. Tu és o Senhor dos senhores. Tu és o doutor dos doutores. E vai de encontro também a esta mulher, meu Pai. Entra, Deus, com cura, renovando. Deus, dai alegria mais do que nunca a ela da Tua salvação, Pai. Em nome de Jesus, nós ministramos ali, Pai, a visita do Senhor sobre essas duas pessoas que colocamos diante de Ti. E as demais, Deus, que estão aí, ó Deus, no hospital, nos hospitais, Senhor, precisando de oxigênio, sendo entubado, Deus. Pai, vai de encontro, Jesus, a cada um, Pai. Visita, meu Deus.
Visita, Deus, quantos nesse momento com vontade até de vir à tua casa, mas se encontra impossibilitado porque está lá, numa cama, no leito, Pai, dependente de tudo, Jesus. Oh, Pai, contempla o desejo. Eu quero pedir também a Ti misericórdia por aqueles que podem estar aqui, mas não chegaram, Pai. Aqueles que estão com saúde, mas não vieram à Tua casa. Que o Senhor, Pai, dê oportunidade a eles, meu Deus, de Te servir, de Te buscar em primeiro lugar. Inquieta, Deus, em nome de Jesus, para que eles venham à Tua casa, para que eles venham reconhecer, Pai, a Tua soberania, Deus. Porque a Tua palavra diz: buscai primeiro o reino e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus, apresento a Ti estas causas, Pai, porque eu sei que o Senhor pode fazer. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós saudamos a amada igreja com a graça e a paz do Senhor. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Em Efésios 2:8 nos fala o seguinte: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Em 2 Coríntios nos fala assim ainda: e disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Maravilhosa graça, amor que não tem fim. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as enfermidades, foi ferido, oprimido, mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, diante disso, louve ao Senhor. Convido os irmãos, os que puderem, é claro, a ficar de pé, para juntos louvar o nome do Senhor. Quantas pessoas talvez hoje quisesse estar aqui, não tem essa oportunidade. Então você que tem essa oportunidade de hoje estar aqui, então louve ao Senhor, exulte o seu santo nome, agradeça a Ele porque maravilhosa graça, o amor que não tem fim. Deu o seu único filho para que eu e você estivéssemos aqui nessa noite, para adorá-lo e para glorificá-lo. Pecado, seu amor é forte, insuperável, é o Rei da glória, o grande Rei dos reis. Que treme a terra com um trovão, sem ar eu grito, admirado, é o Rei da glória, o grande Rei dos reis. Maravilhosa graça, o amor que não tem fim, tomou o meu lugar, a minha cruz levou e deu a sua vida para nos libertar. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Que traz a ordem em meio ao caos, que faz do órfão um filho e filha, é o Rei da glória, é o Rei da glória. E quem governa com a justiça, és como o sol
e brilha, é o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Maravilhosa graça, o amor que não tem fim, tomou o meu lugar, a minha cruz levou e deu a sua vida para me libertar. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, Santo, Santo, Santo. Maravilhosa graça, O amor que não tem fim, tomou o meu lugar, a minha cruz levou e deu a sua vida para me libertar. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Jesus, eu canto pelo que fez por mim. aleluia, glória a Deus. Fala comigo, Senhor, fala comigo. Eu preciso ouvir a tua voz. Nessa noite você possa declarar ao Senhor: fala comigo, como um pastor que conduz o seu rebanho. Eu preciso aprender o caminho do teu coração. Fala comigo, fala, Senhor. Decidi te obedecer por amor. Eu preciso aprender o caminho do teu coração. Fala comigo como um pastor que conduz os. Desconheço outra voz que não venha de ti. Fala comigo, Senhor, eu preciso te ouvir. Eu preciso te Sei que me falas através do irmão. Sei que me falas quando dobro os joelhos em oração. Sei que me falas pela tua palavra. Fala comigo até quando te calas. Eu sempre te ouço na tribulação. Eu sempre te ouço na tribulação. Tua voz me acalma, traz consolo ao meu coração. E quando não sei que direção tomar, eu paro tudo pra te escutar. Nada é mais importante, eu só quero te ouvir falar. Fala comigo. Decidi
te obedecer por amor. Eu preciso aprender o caminho do teu coração. Fala comigo como um pastor que conduz o seu. Conheço outra voz que não venha de. Fala comigo, Senhor, eu preciso te ouvir. Eu preciso te ouvir. Sempre te ouço na tribulação. Tua voz me acalma e traz consolo ao meu coração. E quando não sei que direção tomar, eu paro tudo pra te escutar. Nada é mais importante, eu só quero te ouvir falar. Fala comigo, fala, Senhor. Decidi te obedecer por amor. Eu preciso aprender o caminho do teu coração. Fala comigo como um pastor que conduz o seu rebanho. Eu desconheço outra voz que não venha de ti. Fala comigo, Senhor, eu preciso te ouvir. Eu preciso te ouvir. Fala comigo, fala, Senhor. Decidi te obedecer por amor. Eu preciso aprender o caminho do teu coração. Fala comigo como um pastor que conduz o seu rebanho. Eu desconheço outra voz que não venha de ti. Eu preciso te ouvir. Eu preciso te ouvir. Aleluia. Quantos aqui têm a necessidade de ouvir a voz do Senhor? De ouvir o Senhor falar conosco, né? Nós nos sentimos privilegiados em saber que Deus se importa conosco. Mesmo muitas vezes no silêncio, quando nós não escutamos nada, o Senhor, Ele está ali a nos contemplar. Então louve o Senhor. Todo ser que vive, ele louva o nome do Senhor. No Salmo 150 nos fala: todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Em Romanos 14:11, porque está escrito diante de mim, se dobrará todo joelho e toda língua confessará que sou Deus. Em Mateus 24:35 nos fala: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Tudo na vida passa, mas as palavras do Senhor, elas jamais passarão. Momentos difíceis vão passar. A gente começa a viver um momento bom, mas na frente vem mais lutas, porque a palavra do Senhor também nos afirma: no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo porque eu venci. E é assim, a gente vai vivendo de fé em fé. Vai vencendo uma luta, vem outra e vem outra, até o dia que Deus resolver vir nos buscar ou nos tirar daqui para onde Ele está. Então louve o Senhor, agradeça a Deus por todas as coisas, até pelas lutas que muitas das vezes Ele deixa sem chão. Mas louve o Senhor, né? A gente tem que dar graça a Deus por tudo, nos momentos bons e nos momentos ruins. Então louve o Senhor, porque todo ser que vive, louve o nome do Senhor.
criatura se derrame aos seus pés. O universo se desfaz, não há outro nome comparado ao grande eu sou. irmãos podem sentar.
irmãos tinham a oportunidade agora de trazer os seus dízimos e ofertas para a manutenção da casa do Senhor. Somos de Deus, somos do Senhor, a imagem do Senhor. Proclamar a palavra de quem fez o universo, terra e mar. Recebemos dom de Deus, não devemos fracassar. A palavra do Senhor, a paz, o amor anunciar. Somos de Deus, somos o Senhor, a imagem do Senhor, unidos pelo amor. Somos de Deus, somos do Senhor, a imagem do Senhor, unidos pelo amor. Recebemos a missão de ao mundo proclamar a vez, universo, terra e mar. Recebemos dom de Deus, não devemos fracassar. A palavra do Senhor, a paz, o amor anunciar. Somos de Deus, somos do Senhor, a imagem do Senhor, unidos pelo amor. Somos de Deus, somos o Senhor, a imagem do Senhor, unidos pelo amor. Somos de Deus, somos do Senhor, a imagem do Senhor, unidos pelo amor. Amém, queridos? Vamos orar neste momento. Vamos colocar em pé mais uma vez. Vamos estar orando pelas ofertas que foram entregues, os dízimos, amém? E também orando por esse momento, a palavra que vamos trazer. Que Deus venha falar profundamente no nosso coração, amém? Senhor Deus, nosso Pai, toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. Senhor, nesse momento, meu Deus, mais uma vez queremos, ó Deus, na Tua presença em oração, queremos Te agradecer, Deus, por estar aqui, meu Pai. E queremos, meu Deus, pedir que o Senhor receba, Deus, nosso louvor, nossa gratidão. Tudo que foi feito, Deus, aqui, meu Pai, os cânticos entoados, ó Deus, as ofertas, os dízimos que foram entregues por gratidão, com fé. Queremos pedir que o Senhor receba, meu Pai, como oferta agradável diante do Senhor.
Pedimos, meu Deus, pelos nossos ouvintes, pela Rádio Cidade. Pedimos, meu Deus, por aqueles que estão nos assistindo pelo Face. Ó Deus, pedimos, meu Deus, que o Senhor também alcance as suas vidas, suas famílias. Ó Deus, curando. Ó Deus, resolvendo os seus problemas, trazendo tranquilidade aos seus corações, meu Pai. Tirando a ansiedade, tirando tudo que não te agrada, Pai. Ó Deus, que nesse momento, pela Tua palavra, o Senhor possa acalmar nosso coração, e que a Tua palavra venha a ser acolhida, Senhor, no nosso coração, meu Pai. Ó Deus, que venhamos, meu Deus, acreditar tão somente naquilo que o Senhor está a de falar nesta noite, por intermédio da minha pessoa, Pai. Muito obrigado, continua nos abençoando, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, mesmo sentado. Amém. Mesmo sentados, irmãos, estejam atentos à palavra. Atos 16, o verso 6, do verso 6 ao verso de número 10. Nós estamos funcionando ainda a questão de agendamento, né? Eu quero agradecer aos irmãos que deram seus nomes, ter vindo mesmo debaixo de chuva, mas vieram, né? Chegaram aqui. Que Deus abençoe, que Deus possa falar contigo nesta noite, em nome de Jesus. Atos 16, o verso 6 diz: e percorrendo ou atravessaram a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E tendo chegado diante da Mísia, tentavam ir para Bitina, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Verso 8: então, passando pela Mísia, desceram a Troade. De noite apareceu a Paulo esta visão. Estava ali em pé um homem da Macedônia, que lhe rogava: passa a Macedônia, ajuda-nos. Verso 10 diz: e quando ele teve esta visão, procurávamos logo partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciarmos o Evangelho. Amém? Alguém pode até dizer que não consegue ouvir Deus. Pessoas que talvez fiquem estranhando como é que Deus fala, como falou com Moisés, como falou com Abraão, como falou aqui para Paulo, não é? Pode ser que você ou nós não estejamos tão sintonizados no Senhor, tão ligado naquilo que Deus deseja falar conosco, porque para ouvir o chamado, para ajudar, devemos estar em contato com o Espírito Santo. Paulo, ele vivia envolvido com Deus, ele vivia envolvido com as coisas de Deus, e por isso devemos abraçar aquilo que Deus quer falar conosco, e que venhamos abrir nosso coração nesta noite, que venhamos abrir o nosso coração nesta noite, que nós venhamos abrir mão de certas coisas, abrir mão dos nossos conceitos ou preconceito ou
projetos, colocar diante de Deus e dizer: Deus está aqui, seja feita a tua vontade na minha vida. E a pergunta: como podemos responder o chamado? Quero falar nessa noite sobre chamado para ajudar. Talvez, diante de uma situação, quando alguém lhe chama, e que você sabe ou que você conhece essa pessoa, e que essa pessoa está numa situação um pouco difícil, e está precisando de ajuda de alguém, você vai passando, essa pessoa chama, você talvez vá porque conhece essa pessoa. Mas Deus, Ele nos chama para realizar a tua obra. E o texto mostra, irmãos, aqui que Paulo tinha projetado para ir para um certo lugar. Tinha projetado para ir para uma certa cidade. Mas o próprio Deus, o Espírito Santo, Ele impediu dele ir até aquele lugar. E o Senhor dá a ele uma visão para que ele venha ou passe a Macedônia para ajudar aquele lugar. E aqui nós vemos esse chamado de Deus para o apóstolo Paulo. Podemos, ou como podemos responder a esse chamado? Deus, Ele está chamando, mas como podemos responder? Podemos responder com oração, em primeiro lugar, amém? Podemos responder com oração. Acredito que você tem escutado sobre determinada cidade, determinados lugares, que está precisando de ajuda. A gente tem escutado pessoas precisando de ajuda. E uma das coisas que podemos fazer a esse chamado, a esse pedido que essas pessoas estão clamando, é oração. Através da oração. Se você perguntar aos missionários do que eles mais precisam, eles quase sempre responderão: oração. Eles podem estar passando a situação que estiver passando, mas a primeira coisa que ele vai dizer que está precisando, ele vai dizer: estamos precisando de oração. A obra missionária precisa de oração. Para sairmos para pregar o evangelho em outra cidade, precisa de oração. Vamos nos engajar à oração, ao movimento de oração, ao ministério de oração. É na oração que Deus vai abrir as portas, e dentro destas portas Ele vai abrir outras portas, mas nós precisamos em primeiro lugar orar. Você pode perguntar a um pregador, você pode perguntar a um ganhador de almas, você pode perguntar a alguém que está tentando compartilhar o evangelho com um amigo. Você pode perguntar a essas pessoas, você receberá a resposta: ore por mim. Ore por mim. Eu preciso de oração. O missionário precisa de oração. O evangelista precisa de ganhador de almas. A igreja precisa orar.
Você precisa orar todos os dias. Você precisa orar todos os dias por um missionário. Você precisa adotar um missionário. Você precisa adotar um campo missionário. Você precisa adotar um pregador da palavra de Deus. Você precisa adotar um ganhador de almas, um evangelista. Você precisa adotar a igreja do Senhor em oração. Se você não pode ir, você pode orar. A igreja está precisando de oração. Mas podemos responder a esse chamado. Além de responder com oração, nós podemos responder como o seu povo, como alguém que faz parte deste povo, como alguém que faz parte desta comissão. Quando Deus chama, Ele chama alguém. Quando Deus chama, Ele chama uma pessoa, procurando pessoas que ouvirão o seu chamado e obedecerão. Macedônia estava precisando de uma pessoa. Deus usou em visão e chamou a Paulo, estando preocupado com outro lugar. O Senhor, Ele colocou uma urgência maior, e Ele chamou alguém, Ele chamou Paulo, e Paulo obedeceu. Paulo, ele estava ouvindo a Deus, e é por isso que ele ouviu o chamado. Talvez fosse um de nós, não é? Talvez a gente se encabulasse, como diz aqui. Eu estava querendo fazer outra coisa, Deus agora me impede de fazer tal lugar. Paulo, ele não se importou, porque o projeto dele é o projeto de Deus, e o projeto de Deus é o projeto dele. Ele ouviu Deus, ele está à procura de pessoas para ouvir o seu chamado e obedecer. Frequentemente permitimos, irmãos, que o mundo ou os nossos próprios desejos bloqueiem a voz de Deus no coração. A gente se envolve tanto com a gente se envolve tanto com o que a gente quer, a gente se envolve tanto com os nossos negócios, com os nossos desejos, que a gente esquece, ou se porventura Deus fala com a gente não consegue identificar, porque há um bloqueio, há um impedimento dessa voz ser mais clara para nós, porque estamos dando ouvido a outras coisas. Deus quer falar com você. Quem pode dizer amém? Deus, Ele está falando com você. Deus está falando contigo. Não ouvir o que Deus quer falar conosco, então a gente está perdendo o nosso tempo, irmão. Se a gente vem simplesmente para um desencargo de consciência, se a gente vem simplesmente para uma agenda religiosa, mas nós precisamos vir à casa de Deus para adorar a Ele e para ouvir o que Ele tem a nos dizer, a nos falar, a nos ensinar, a nos direcionar. Muitos de nós não somos chamados para ser ministros vocacionais ou missionários, mas eu quero te dizer que todos nós somos chamados para tomar a nossa cruz e seguir o nosso Senhor, e tomar a nossa cruz e seguir o nosso Senhor. Isso quer dizer que nós precisamos obedecer a sua voz, o seu direcionamento para a nossa vida,
e a sua prioridade é que nós venhamos obedecer o seu chamado para levar o evangelho aos não alcançados. Deus, Ele está chamando todos nós para testemunhar aos perdidos. Deus está chamando todos nós para cuidar dos feridos. Deus está chamando todos nós para vestir os nus. Deus está chamando todos nós para visitar os presos, para alimentar os famintos. Deus, Ele está me chamando, Ele está te chamando para fazer a sua obra. Alguns vão chegar para Ele com várias desculpas. E Jesus vai dizer: eu tive nu e não me deste o vestimenta. Eu tive fome e não me deste de comer. Eu tive sede e não me deste de beber. Eu tive preso e você não me visitou. Eu tive doente e você não me visitou. E Ele vai dizer: quando o Senhor estava assim, Ele vai dizer: quando você deixou de fazer os meus pequeninos, quando você deixou de ir no hospital, de ir no presídio, quando você deixou de dar atenção ao faminto, àqueles que não têm o que comer, o que vestir, quando você... apelos que eu fiz na igreja, quantas vezes você não deu atenção para ajudar as pessoas necessitadas, e o Senhor vai dizer: foi nesse momento que você não fez isso por mim. Ou você acredita mesmo que Deus vai precisar de uma parede de roupa nova? Claro que não. Mas nós precisamos fazer isso com aqueles que precisam. A gente precisa fazer isso com aqueles que necessitam. Jesus, Ele costumava dizer ao ensinar: quem tem ouvido, ouça. Se o coração estiver realmente aberto para Deus, você ouvirá o chamado de Deus para cumprir a sua ordem. Quando a gente se depara com uma situação e que às vezes a gente pensa que é para outra pessoa fazer, mas aquela situação está diante de mim, está diante de você. Então quem tem que fazer alguma coisa somos nós. É nós que temos que tomar uma decisão de ajudar, de levar. Precisamos, irmãos, atender o chamado de Deus, atender o chamado do Senhor, e devemos responder o chamado do Senhor orando. Precisamos responder o chamado do Senhor como seu povo, como alguém integrante, como discípulo, como servo de Deus. Não é colocar a responsabilidade para outro ou para aquele, é para outra pessoa. Não, Deus, Ele chama pessoas. Deus não chama animais. Deus pode até usar, como usou a mula de Balaão para falar com ele, porque ele estava teimoso. Mas a primeira regra, Deus, Ele quer usar pessoas, e Ele chama pessoas pelo nome, como Ele disse Abraão, como Ele disse Moisés, como Ele chamou pelo nome aqueles que tinham intimidade com Ele. Ou você acha que Deus vai ter que te chamar pelo teu nome? Eduardo, não é? Ainda vou querer dizer: não, mas tem tanto Eduardo, quem sabe que não seja eu. Deus, Ele chama a nós.
Aquela história de pensar, essa mensagem, ela seria para o irmão, mas o irmão não veio. Essa mensagem é para mim, essa mensagem é para você, é para nós que viemos nessa noite, mesmo debaixo de chuva. Foi um propósito de Deus. Deus, Ele quer falar contigo, homem. Mas você não tem dado atenção, você não tem dado ouvido, você não tem dado a devida importância para Deus. Mas devemos responder o chamado de Deus como com as nossas posses, orando como seu povo, servos, homem de Deus, mulher de Deus. Mas devemos também responder ao chamado do Senhor com as nossas posses. Nem todos nós podemos ir, mas todos nós podemos orar e podemos dar. E a Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Amém, igreja? Dá para que todos possam ir, não nos isenta de nossa responsabilidade de compartilhar a salvação e o amor de Deus pessoalmente, mas permite que algumas pessoas possam ir onde não podemos ir. Não nos isenta da responsabilidade do evangelismo, como diz, pessoal. Mas permite que outras pessoas cheguem até o Peru, porque eu ajudei em uma oferta. Vai ajudar alguém a chegar em outra cidade, aos ribeirinhos, para que aquela pessoa possa ter uma estadia naquele lugar, moradia, onde ele possa manter-se naquele lugar, evangelizando os ribeirinhos. Na eternidade, irmãos, presta atenção. Na eternidade, Deus revelará o que nossos dons significam para o seu reino. Só na eternidade o Senhor vai revelar. E Ele vai dizer: servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, e sobre o muito o colocarei. Mas Ele vai dizer àqueles que Deus mesmo dotou de dons, deu capacidade para fazer, mas rejeitou a fazer. Servo mau, infiel. Foste infiel no pouco, e até o pouco eu vou tirar. O Senhor, Ele estará revelando para nós, na eternidade, a importância da capacidade que Ele nos deu, a importância dos dons espirituais que Ele colocou em nossas mãos. Ao dar, estamos acumulando um tesouro no céu, conforme Jesus mesmo nos ensinou. Estamos acumulando tesouro nos céus. Foi o que Jesus disse para aquele jovem rico, mas ele não deu importância. Ele, na verdade, ele ficou até triste com aquela situação, com aquela proposta. E quantos também têm se entristecido porque o Senhor, Ele quer mexer nos seus projetos, Ele quer mexer na sua agenda, Ele quer mexer no seu bolso. E quem é que está mexendo não é o pastor, mas é o próprio Deus, quando Ele diz que nós podemos responder o seu chamado, orando, indo e também contribuindo. Isso a gente já escuta direto.
Por que devemos responder a esse chamado? Falamos de como responder, como podemos responder esse chamado. Por que devemos responder esse chamado? Por quê? Em primeiro lugar, devemos sempre atender aos chamados de Deus em nossas vidas por causa da gratidão, irmãos. Gratidão. Você sabe o que é gratidão? É quando alguém te presta um favor assim que você fica grato pela vida toda, não é? Tem pessoas que para nós, irmãos, não tem como a gente dizer um não. Um não. Porque a gente sabe o que aquela pessoa foi no momento tão importante da minha vida, e a gente tem uma gratidão. E Deus, Ele deu o seu único filho por nós. Estávamos perdidos, estávamos condenados, estávamos destinados para o matadouro. Mas Deus deu o seu único filho por nós. E nada é demais quando Deus chamar para fazer uma coisa. Por isso devemos responder a este chamado por causa da gratidão. Pensem como somos abençoados, irmãos. Quem é abençoado aqui? Não tem ninguém amaldiçoado aqui, né? Só abençoado, graças a Deus. Por esse motivo devemos ser gratos. E podemos responder o chamado. Imagine Paulo, irmão. Paulo, que foi um homem que a Bíblia conta um pouco do que ele fez no passado, antes de Cristo, na vida dele. E esse homem, depois que o Senhor revela, abre a sua mente, abre os seus olhos, descortina, tira aquelas escamas, e ele começa agora a enxergar como alguém que conhece e vê pelos olhos espirituais. Esse homem, ele é grato ao Senhor. E por isso que, por mais que ele esteja querendo ir para ali, ele estava todo agendado, ele estava todo projetado para ir para um lugar, e Deus, o Espírito Santo, diz: não, você não vai agora, até receber segunda ordem. E ele estava debaixo da ordem de Deus. Ele estava debaixo da ordem do Senhor. Foi quando o Senhor, ele se revelou para ele. Foi quando o Senhor se revelou para ele. No verso 9 diz: à noite veio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônico estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Paulo, ele não quis burocratizar, ele não quis questionar, mas ele estava ali submisso à vontade do Senhor. Assim o texto diz, no verso 10, assim que teve a visão, ele diz: imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Ele estava debaixo da ordem de Deus. E nesse momento ele se dispõe a fazer a vontade do Senhor, que é muito boa, agradável. Mas devemos responder a esse chamado, além de por causa da gratidão a Deus por tudo que Ele fez por nós, por causa também da urgência.
Por isso que ele disse: eu posso deixar isso de lado, eu posso deixar esse outro lugar, mas esse aqui é mais urgente. Deus, Ele quer que eu vá para cá. Por isso, irmão, é urgente a pregação do Evangelho. É urgente visitar estas pessoas, nem que seja através de uma chamada de vídeo. Algumas pessoas, irmão, não gostam de mandar áudio, nem de ligar assim, em vídeo. Mas tem momentos que eu sinto direção de Deus, de ligar, de ver na cara, de ver os olhos, de poder orar por aquela pessoa, porque eu senti de orar, de falar palavras de Deus para aquela pessoa. E precisamos fazer isso. Não fique na desculpa dizendo: não, mas não pode visitar ninguém, não pode ir à casa de ninguém. Mas você tem um telefone, você pode, através de uma videochamada, ligar para aquela pessoa e dizer: ei, eu estava com saudade de te ver, eu quero fazer oração por você, eu quero te ler um versículo da palavra para você, eu quero te dizer que Deus te ama, Ele tem um projeto na tua vida. Ou precisa Deus desenhar para você entender que é Deus que está chamando para esta situação? Por causa da urgência, irmãos. Amanhã pode ser o quê? Amanhã pode ser muito tarde. Aí você vai dizer: mas rapaz, eu ontem senti vontade de ligar para a pessoa e não liguei, eu fiquei pensando que era negócio da minha cabeça e não fiz isso, olha aí, ele morreu. E aí fica às vezes se culpando. Não é negócio da minha mente não, crente não tem esse negócio não. Crente, ele deve ser guiado, direcionado por Deus, pelo Espírito Santo. E tudo que ele vai falar de Deus, da palavra de Deus, não é invencionice não, é direção de Deus, é direção do Mestre. E devemos fazer isso, porque amanhã pode ser muito tarde. É urgente. Devemos responder a este chamado por causa da gratidão, por causa da urgência, mas devemos responder por causa da necessidade. Da necessidade. Tem tantas coisas que você poderia esperar, não é? Mas se envolve com coisa desnecessária. E nós precisamos entender que a pregação do Evangelho, fazer a obra missionária é necessário. Para muitos estar reunido aqui, para muitos talvez não era para estar não, mas é necessário, é preciso, é essencial para a vida das pessoas, para psicologicamente, não só para vocês que estão aqui presencialmente, mas para aqueles também que estão escutando através de rádio, através das redes sociais. Deus nesse momento está abençoando. É necessário, é essencial. Quantos querem colocar coisas essenciais aí acima do que é de Deus, da obra de Deus, e das coisas de Deus, elas são essenciais. Não é nem para entrar com lei, para exigir isso, era para já estar, e tem, mas as pessoas, os governantes, muitas das vezes querem impedir aquilo que é necessário, a pregação do Evangelho. Mas não vão parar, porque a obra é santa, é do Senhor.
nem Satanás, nem o mundo todo pode apagar esse ardor, porque é obra de Deus, e sobre esta pedra o Senhor diz: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Era tão necessário que eles faziam, mesmo sabendo que poderia ser preso. Era tão necessário que os discípulos, os apóstolos, eles faziam esta obra, mesmo sabendo que poderiam ser presos, poderiam ser mortos. Ainda em Atos, irmãos, voltando mais um pouco, no capítulo 12, a gente vai ver o quê? Vai ver aqui no verso 1, diz: por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar. No verso 2 diz: fazendo passar o fio de espada a Tiago, irmão de João. E aí o texto, o verso 3 diz: vendo ser isto agradável aos judeus, perseguiu, prendeu também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. E aqui, se a gente continuar lendo, a gente vai ver que prenderam Pedro com um rigorismo tão grande, irmãos. Colocaram para segurar Pedro quatro escolta de 4 soldados. Para que tudo isso? Mas nem esses 4 escoltas de 4 soldados, 16 soldados, não foram capazes de sustentá-lo. Não que Pedro era um homem perigoso, não. É porque a igreja do Senhor, ela estava orando. O texto diz que mesmo a Pedro preso, a igreja orava. O verso 5 diz: Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja em favor dele. E o texto diz, o verso ainda vai continuar dizendo que veio um anjo do Senhor, na noite que o Herodes estava já para condenar e matar, porque ele tinha intenção de matar Pedro, mas Deus tinha intenção de libertar. Ali o Senhor enviou um anjo. O texto diz, irmãos, no verso 8 de capítulo 12 de Atos, diz: e disse-lhe o anjo: cinge-te, calça as sandálias. E ele assim fez, sim. Disse-lhe mais: põe a capa e segue. No verso de número 7, o anjo já tinha despertado, e ele despertou, e tudo isso ele achando que ainda era uma visão. Aí no verso 9 diz: então saindo, seguiu não sabendo que era real. O que fazia por intermédio do anjo parecia-lhe antes uma visão. No verso 10 diz: depois de terem passado primeira e a segunda sentinela, chegaram à o portão de ferro que ele dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente, e saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo apartou-se dele. É necessário, irmãos. Se eu pudesse, eu estaria fazendo muito mais coisa. Hoje fomos ali no hospital, ficamos ali 1 hora, cantando louvores, pregando a palavra, testemunhando, orando, profetizando bênção para aquelas pessoas. Quem achar que a gente fez errado, que ache. O que eu penso é que isso é necessário. É necessário, é essencial. As pessoas precisam de Deus.
As pessoas precisam de Deus, as pessoas precisam de Jesus, e quem tem Jesus é a igreja do Senhor, e a igreja tem a ordem dita por Deus de pregar o Evangelho. Amém, igreja? Quem pode responder a esse chamado? Como podemos? Orando, sendo um servo de Deus, parte integrante desse povo, dando parte das nossas posses. Por que devemos responder? Por causa da gratidão, por causa da urgência, por causa da necessidade. Quem pode responder a este chamado? Aqueles que ouvem podem responder. Quem Aquele que ouve pode responder esse chamado. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Aqueles que ouvem. Não adianta você fazer como a minha mãe dizia, fazer ouvido de mercador. Não adianta você dizer que entrou no ouvido e saiu no outro. Depois que ouviu, já ouviu. Agora, depois de escutar, você tem agora responsabilidade diante de Deus, de fazer, de não fazer, de atender o chamado do Senhor ou dizer não. Podemos dizer não para Deus. Não adianta agora, você pode até usar de artimanha, pode até usar de desculpa, disso e daquilo, mas Deus é quem conhece verdadeiramente o nosso coração. Quando a gente diz que não pode, mas Deus diz, você pode, você não vai porque não quer. Você não faz porque não quer. Paulo, ele ouviu Deus. Ele ouviu de Deus o chamado e respondeu o quê? Imediatamente. Ele não quis nem mapear a cidade para ver como é que é lá. Ele não teve nem a questão de espiar a terra, como muitas vezes quer espiar a terra para ver se é boa. Não, ele simplesmente disse, a Bíblia diz que imediatamente ele se dispôs a ir para aquele lugar. Para Paulo parece que o que não podia era ele ficar parado sem fazer a vontade do Senhor. Quem pode responder esse chamado? Aqueles que se importam podem responder. Aqueles que se importam. Paulo poderia estar preocupado consigo mesmo e chateado porque não conseguiu ir para o leste como havia planejado. Ele poderia ter reclamado: fui fiel, viajei na direção que achei melhor, mas Deus não está satisfeito. Vou simplesmente voltar para casa e deixar alguém fazer este trabalho. Mas ele não quis deixar para outro. Ele não quis fazer o que Jonas fez, de Deus mandar para um lugar e ele ir para o outro lugar. Não, ele simplesmente diz: é comigo mesmo, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Mas Paulo era humilde, estava disposto a seguir a vontade de Deus a qualquer custo. Deus interrompeu os planos de Paulo. E como é maravilhoso ver que Paulo não era egoísta.
Ele estava pronto para colocar seus planos de lado e obedecer a Deus. Isso é que Deus exige de nós. Isso é o que Deus exige de nós. Deus, Ele mudou os planos de todos os apóstolos. Aquele que pescava peixe passou a pescar vidas. Eles começaram a deixar suas atividades para seguir a Jesus. Quando Deus entra na nossa vida, Ele quer tão somente carta branca. Aquela expressão, cheque assinado. Faça o que quiser, Jesus. Toma a minha vida. Faça o que o Senhor quiser fazer. Eu estou disposto a obedecer. Isso é o que Deus, Ele exige de cada um de nós. É claro que podemos dizer não. É claro que podemos dizer não, Senhor, não quero o Senhor. Eu não vou fazer. É claro que eu posso fazer como Jonas fez, dele mandar para um lado e eu ir para outro, mas eu posso pagar as consequências. E se eu tenho um chamado de Deus para a obra, com certeza, mais cedo ou mais tarde, eu vou chegar a dizer sim. Por isso, precisamos obedecer o chamado do Senhor. Aqueles que se importam abandonarão o que estão fazendo e farão o que Deus está pedindo. Por gratidão, por necessidade, por urgência. Eu vou tão somente se eu entendo que isso é importante. Mas é para quem acha que isso é importante. Aqueles que ouvem podem responder. Aqueles que se importam podem responder. Amado, às vezes eu fico assim, quando ia para a reunião dos pastores, dos obreiros, e que lá eles faziam apelo para algum lugar que estava precisando de alguém. Mesmo eu estando no lugar, mas dá vontade de dizer, eu quero ir. Aí eu tinha que me conter, porque eu já tinha alguma coisa que eu estava fazendo. É óbvio que Deus estava falando para Paulo aqui de uma forma muito pessoal, muito específica. Mas há momento que nós precisamos entender que Deus está falando com a gente. Quando Ele fala de forma geral para a igreja, Ele está falando para você, para você, para você, para mim, para nós, porque Ele está falando de forma geral para a igreja. Paulo, ele se importava com o que Deus se importava. Para ele era importante aquilo que era importante para Deus. Quem entendeu? Amém? Para Paulo era importante aquilo que era importante para Deus. Mas o que para nós não é importante, não é necessário, não é urgente. Então isso, irmãos, por mais que eu escute, mas isso não vai mexer comigo, porque isso não é importante. Se é questionável ou não para uma pessoa cristã, aí é uma questão pessoal. Mas eu quero te dizer, irmãos, que Deus falou comigo nessa noite. Só comigo. Imagine, irmãos, eu estava pensando, se Deus falou com Paulo, e Paulo, uma pessoa só. Imagina aí. Paulo, um indivíduo
ouviu essa mensagem, imediatamente ele partiu para obedecer. E já aconteceu o que já aconteceu de lá para cá. O quanto Paulo foi útil naquele lugar, irmãos. O que nós podemos multiplicar do que Deus pode nos usar a fazer. Ganhe uma vida para Jesus. Fico pensando na pessoa que ganhou Billy Graham. Billy Graham, que foi conhecido na nossa geração, o evangelista o homem que mais ganhou alma para Jesus. Eu fico pensando na pessoa simples que alcançou Billy Graham. E que talvez essa pessoa só tenha alcançado Billy Graham. Mas imagine, por mais que ele tivesse alcançado só Billy Graham e tivesse sentado e ficar só orando agora pelo povo, orando e ajudando, e nem saísse mais para evangelizar, para ele, irmãos, já estava de bom tamanho. Que Deus abençoe. Eu queria cantar um hino das antigas. Para mim, né? Talvez seja até, os irmãos talvez nem conheçam, mas é um hino que foi composto por Isabel Pacheco há muito tempo atrás, na década de 80, que tem como título Conte Comigo. O Rei Jesus, o grande general. Quem já ouviu? Passa em revista o seu exército. Ele procura soldados valentes para a batalha na hora final. E esta hora não pode esperar. A noite vem, vamos nos apressar. É Cristo quem vai à frente lutar. E a vitória já podemos cantar. É um pouco animado, amém? Fique em pé se puder. Vamos cantar. Já não está aqui para dizer pelo menos uma nota aqui a Bruninho, que aí depois eles pegam, que eles são bons mesmo. Amém? Aleluia. Tem aí na... Aleluia. É para cantar alegre, batendo palma. Jesus, o grande general, passa em revista o seu exército. Ele procura soldados valentes para a batalha da hora final. E esta hora não pode esperar. A noite vem, vamos nos apressar. É Cristo quem vai à frente lutar. E a vitória já podemos cantar. Conte comigo nessa batalha na hora final. Conte comigo para ser combatente no mundo vil do diabo e do mal. Conte comigo nessa batalha da hora final. Conte comigo para ser combatente no mundo vil do diabo e do mal. No mundo inteiro ouvimos clamor, as almas gemem na perdição. Eu quero ser um instrumento de amor para levar de Jesus salvação. E todos salvos podem se alistar e com seus pés as nações conquistar. Alguns darão seu dinheiro também.
outros irão de joelhos orar. Conte comigo, Jesus, nessa batalha da hora final. Conte comigo pra ser combatente no mundo vil do diabo e do mal. Conte comigo, Jesus, nesta batalha da hora final. Conte comigo pra ser combatente no mundo vil do diabo e do mal. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Pergunta o Senhor, o grande general. Amigo Jesus, nesta batalha da hora final, conte comigo pra ser combatente do mundo vil do diabo e do mal. Conte comigo, Jesus, nesta batalha da hora final. Conte comigo pra ser combatente do mundo vil do diabo e do mal. Aleluia. Poder sentar, meus irmãos. Queremos dar alguns avisos, mas quero dar as boas-vindas, né, o casal, né? Deus abençoe. É o Igor, Deus abençoe. Agora que eu estou lembrando de você, nós nos encontramos lá na Baixa do Caíque, foi uma vez aqui. Eu pensei que era um rapaz que era advogado, que quando eu e Sara fomos lá começando um trabalho lá na Baixa do Caíque, acho que a gente encontrou você por lá, né? Na associação que tinha por lá. Amém. Deus abençoe. Eu não estou muito ruim da memória, não. Deu para chegar. O Heráclito também está conosco mais uma vez. O Josiel. Acertei? Josiel. Amém. O que é que a gente diz para os nossos visitantes? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Voltem sempre, traga mais gente. Nós amamos vocês. Amém? Você que ainda não fez a decisão de entregar a vida para Cristo, eu quero te dizer que é necessário, é urgente. Amém? E que você tome uma posição diante de Deus, diante dos homens, enquanto é tempo. Amém? Não vou lhe chamar aqui na frente, só se você quiser vir, né? Se você veio com essa intenção, mas se não, mas eu quero te deixar esse aviso para você, e que você pode fazer isso ainda hoje. Tá bom? Em sua casa, dentro do seu quarto, amém? Você pode, naquele momento, se ajoelhar e fazer um compromisso diante de Deus, e depois só chegar para nós e dizer: pastor, eu segui aquele conselho, eu fiz aquela decisão em casa, e eu quero que a igreja fique sabendo dessa decisão minha diante de Deus, porque eu quero ser um servo, uma serva de Deus. Amém? Que Deus abençoe. Vamos passar para os nossos avisos. Amém. Glória a Deus. Temos oração matutina de 5h30 às 6h30 da manhã, na segunda manhã, já quarta e sexta. Programa Betel em seu lar, na rádio 87,9, Cidade FM,
das 7 às 8, de segunda a sexta também. E quarta-feira, às 19 horas, culto de oração e pregação, presencial e transmitido. Quinta-feira, temos culto na nossa congregação lá do Garilândia, às 19 horas. Sexta-feira à tarde, às 4 horas, círculo de oração pelas mulheres da igreja. Na sexta-feira à noite, às 19 horas, reunião do conselho, amém, eclesiástico, aqui na igreja. No sábado à noite, amém, na verdade seria a nossa vigília, mas eu tive um desejo no meu coração da gente fazer um culto evangelístico lá no Itaú, na congregação, de frente à casa do irmão Everton, ou em algum lugar lá. A gente vai organizar e durante a semana a gente confirma com todos vocês. No domingo, culto da família, às 19 horas, amém? Sendo presencial e também reduzido a 30 pessoas, tá? E também transmitido. Que Deus abençoe. A gente tem feito essa relação, a gente coloca 30 pessoas. É claro que a orientação é para que tenha pelo menos 20, 25% da capacidade. Então, se aqui tem uma capacidade, por exemplo, de 200 pessoas, então 20% dá quanto, irmãos? 40 pessoas. Então, há a possibilidade, tranquilo, de ter 40 pessoas aqui, até 50 se for o caso, mas a gente tem colocado 30. Se porventura vir alguém que não deu o seu nome, ninguém vai voltar para trás, tá certo? Principalmente os visitantes, pode vir, que não tem problema. Se for de sair alguém, eu saio, você entra, mas fica para que você possa escutar a palavra de Deus, amém? Vamos ficar em pé. Agradeço a todos e vamos orar. Nós temos a nossa cesta beneficente, né? Alimentos. A gente está tentando saber quem está precisando, tá certo? A gente começou a fazer, a gente já entregou a 6 famílias. Nem todas são da igreja, nem todas são crentes, mas não importa. O que precisamos é ajudar quem está precisando naquele momento. Então você pode todos os cultos trazer um alimento, 1 quilo, 2 ou mais. Se quiser comprar uma feira toda, compre, traga e a gente vai entregar às pessoas, porque pessoas necessitando, eu acredito que tem, não falta. É só a igreja se dispor, tá certo? Então os irmãos nos ajudem trazendo seus alimentos e nos ajudando a isso aí. Vamos orar também pelo nosso amigão Chico Augusto. Foi testado positivo, mas está bem, né? Não está, né? Está em casa, repousando. A irmã Terezinha também avisou, porque ela tem algumas atividades na igreja, e a gente hoje já fizemos no lugar dela algumas coisas, e durante essa semana vai a fazer ainda, mas vamos orar para que nada complicado aconteça com eles, tá bom? Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado, meu Deus, pela vida de cada irmão, Pai, de cada pessoa que nos assistiu aqui pelo Face, que nos ouviu pela Rádio Cidade. Quero pedir, Deus, que o Senhor nos dê uma noite de um sono reparador, que o Senhor nos guarde deste vírus, Pai. Pai, que o Senhor fortaleça o nosso organismo, ó Deus, nossas imunidades, Senhor. Ó Pai, que possamos se alimentar, ó Deus, com alimento, ó Deus, que venha nos trazer benefício, meu Pai. Em nome de Jesus, pedimos, meu Deus, ainda por aqueles que estão
enfermos. Eu apresento a vida de Chico, a vida de Terezinha, de toda a família. Ó Deus, fortalece a vida do teu filho cada vez mais, Senhor, desse guerreiro, para a glória do teu nome, Pai. Leva-nos em paz para casa. Muito obrigado. Assim oramos em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai celestial, a graça salvadora de Jesus Cristo, a Santo seja com todo o teu povo, toda a tua igreja, agora e para todo sempre. A igreja pode dizer amém. Amém. A paz do Senhor, Deus abençoe a todos. Vai na paz. Cuidado aí na saída para não aglomerar, tá bom?